Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Como exemplo do que estou a declarar aqui, examinemos o caso de um casal. A mulher tem o Sol em Leão e a Lua em Áries, Carneiro, Vênus em Virgem, Marte em Touro e Câncer, Caranguejo, no ascendente. Essa mulher é diferente daquela leonina com a Lua em Áries, Carneiro, que foi mencionada anteriormente neste capítulo. O seu ex-marido tem o Sol em Capricórnio e a Lua em Virgem, Marte em Gêmeos, Vênus em Sagitário e Câncer, Caranguejo, no ascendente. Desde que este não é um livro especialmente dedicado à comparação de mapas, não vou analisar todos os aspectos da comparação. Todavia, quero assinalar alguns fatores críticos para esclarecer a importância dos elementos nas comparações. As duas pessoas têm Câncer, Caranguejo, ascendendo e ambas partilham a criação de 2 filhos durante 12 anos. A ênfase sobre o lar e sobre a família naturalmente foi um foco de energia importante para cada um deles, e essa orientação semelhante ajudou-os a manter o casamento durante tanto tempo quanto puderam, 12 anos. Ambas as pessoas são, portanto, regidas pela Lua, mas as suas luas estão em elementos incompatíveis. Ou a lua de qualquer um dos dois não está em harmonia com o Sol ou com a lua do outro. O principal elemento da mulher é o fogo e do homem é a terra. Vivem em mundos diferentes. Funcionam de forma totalmente diferente e desarmónica. Coisas diferentes são importantes para eles. O que é realmente para um não tem a menor importância para o outro. Nem Vênus e nem Marte da mulher estão em harmonia com Vênus ou Marte do homem. E conforme ela admitiu há anos, cesara, por exemplo, de reagir sexualmente ao seu marido. Ora, astrologicamente falando, o que juntou essas duas pessoas? Afinal, o que fez com que elas sentissem que eram compatíveis, que podiam, de facto, trazer felicidade uma para a outra? O planeta Vênus da mulher, situado em Virgem, está estreitamente conjunto à Lua do homem. Por essa razão, a energia essencial, Sol-Lua, dele ativou, no primeiro encontro, as energias românticas, sexuais e amorosas dela. A qualidade de terra dele é muito compatível com a própria qualidade de terra dela e particularmente com a atração dela, no nível físico, por homens de elemento terra, Marte em Touro. Mas a terra dele não é compatível com a natureza ígnea essencial dela. Do mesmo modo, a Vênus dele, situada em Sagitário, está em trígono com o Sol e com a Lua da mulher, e o Marte dele está em sextil com cada um dos luminares dela. De novo, a vitalidade essencial, Sol-Lua dela, ativou as energias sexuais e românticas dele. A energia ígnea dela é muito compatível com o signo de fogo onde se encontra a Vênus, do ex-marido, atração por mulheres de fogo. E está em harmonia com o signo de ar, onde se encontra o Marte dele. Contudo, como um tipo de pessoa essencialmente terrena, ele poderá ser muito estimulado pelo fogo dela, mas não poderá se afinar à sua maneira de ser.
Durante a comparação de mapas de muitos casais de marido e mulher, ou de amantes, este pareceu ser o mais comum de todos os fatores que contribuem para uma dissolução lenta do relacionamento. Embora as pessoas gostem uma da outra de muitas maneiras e sejam muito estimuladas emocional e sexualmente uma pela outra, uma ou ambas pouco a pouco percebem que simplesmente não podem ser elas mesmas no relacionamento. Percebem que por mais esforço que façam, não podem partilhar uma com a outra o seu eu mais profundo. Isso acontece porque se a pessoa não tem uma forte afinação com um certo elemento, é virtualmente impossível ter uma participação plena nesse reino de existência e nessa qualidade de consciência. Duas pessoas desse tipo, portanto, descobrirão que estão-se a distanciar cada vez mais uma da outra à medida que se vão desenvolvendo, evoluindo e se individualizando, cada uma da maneira diferente. Quando mais desenvolvem a percepção da sua individualidade essencial, mais se resignam ao facto de que nunca serão capazes de partilhar ao nível de profundidade que desejariam. O grau de insatisfação depende naturalmente do que cada uma delas espera do relacionamento, do quanto cada uma delas depende do relacionamento para a sua autossatisfação e que grau de intensidade pessoal é procurado através do envolvimento. Um capricorniano muito impessoal, por exemplo, poderá satisfazer-se com um casamento, simplesmente porque a estrutura básica desse casamento é segura e confortável, que seria decididamente frustrante para uma pessoa de Libra, Balança. Parece-me que uma das razões para a crescente estatística de divórcios no mundo ocidental é que mais e mais pessoas estão a passar por ter percepção da sua individualidade e insistem cada vez mais em expressá-la. Essa tendência tem sido simplesmente acelerada pelo trânsito de Urano, através de Libra-Balança. O ritmo da vida, a quebra de valores tradicionais, o desenraizamento da maioria das famílias americanas, tudo isso contribuiu para essa configuração, mas nessa tendência social há um lado positivo que frequentemente é ignorado. Mais do que em décadas anteriores, é maior o número de pessoas que estão-se a concentrar na importância de um relacionamento consciente e satisfatório com outras. A nova e crescente ênfase sobre liberdade pessoal e individualidade naturalmente tem-se manifestado de algumas formas extremas, uma vez que as pessoas sempre tendem a ir a extremos quando se libertam de tradições ou de estilos de vida restritivos. Todavia, assim que essa nova liberdade, grandemente aumentada à medida que a era de Aquário vai entrando em plena atividade, é aceita e integrada com valores espirituais. Sinto que as revoluções que agora estão a ser experimentadas nas estruturas do relacionamento irão se acalmar. De facto, Plutão, transitando através de Libra, Balança, poderá muito bem pôr os toques finais na revolução de Urano, que Urano ativou, e antes que se passem muitos anos, poderemos verificar que toda a estrutura do casamento e dos relacionamentos íntimos renasceu num nível novo e mais consciente. Ao fazer a comparação de mapas, é preciso notar, com ênfase particular, que não se deve tomar os dados astrológicos como sendo uma indicação absolutamente determinante de desgraça ou de felicidade a ser experimentada num certo relacionamento.
O uso adequado da informação astrológica é dirigido no sentido de ampliar a profundidade da compreensão para que os indivíduos possam viver mais conscientemente, não no sentido de fornecer desculpas para a fuga de responsabilidades ou de apadrinhar ilusões de felicidade suprema. O nível de percepção das duas pessoas envolvidas é sempre o fator mais importante e a forma que escolheram de lidar com tendências conflitantes ou com padrões de personalidade só pode ser prevista de acordo com o grau de funcionamento inconsciente da pessoa. Se ambos os indivíduos são pessoas altamente perceptivas ou têm certos ideais espirituais ou éticos que ambos estão a tentar incorporar às suas vidas, poderão ser capazes de enfrentar construtivamente os obstáculos que destruíram o relacionamento entre duas pessoas menos conscientes. Muitas vezes as pessoas sentem atração por outra, que estão sintonizadas com um elemento que elas não têm. Vários escritores que trataram da questão da comparação de mapas declararam que uma situação dessas é ideal, uma vez que as pessoas se complementam mutuamente, cada uma fornecendo algo de que a outra necessita. Essa é uma das muitas declarações astrológicas que parecem fundamentais, formidáveis no papel, mas que na prática não funcionam. É facto que frequentemente ficamos intrigados e sentimos atração por outras que exemplificam qualidades ou habilidades que não possuímos. Todavia, a minha experiência indica que só em casos muito raros podemos tratar intimamente com uma tal pessoa, durante um longo período de tempo e com qualquer grau de satisfação. Esse tipo de relacionamento tem mais possibilidade de ver satisfatório quando é encarado com um acordo por um prazo bastante curto e com a finalidade de desenvolvimento, mais do que como um contrato a longo prazo, num casamento ou nos negócios. Alguns escritores chegaram mesmo ao ponto de afirmar que o relacionamento ideal exemplifica um equilíbrio perfeito dos elementos entre as duas pessoas, com uma fornecendo, por exemplo, o fogo e a terra, enquanto a afinação de outra é com a água e o ar. Mais uma vez, isso soa melhor na teoria do que na prática, pois duas pessoas desse tipo frequentemente serão tão diferentes que a brecha entre a consciência e a experiência de ambas se tornará maior a cada ano. Normalmente, cada uma delas descobre que é cada vez menos capaz de tomar parte do mundo da outra. Naturalmente, há exceções para a maioria das regras e o astrólogo profissional, de vez em quando, topará com um relacionamento que parece ser bem sucedido a despeito das duas pessoas não estarem muito fortemente afinadas entre si pelos elementos. Nesse caso, porém, sempre há algum contacto poderoso entre os dois mapas, fornecendo uma motivação para que elas façam o relacionamento ser bem sucedido. Pois, embora a afinação elemental seja da maior importância na comparação, os aspectos específicos entre os mapas devem ser considerados sistematicamente e com grande minuciosidade em qualquer exame completo de um relacionamento específico. Alguns dos métodos de comparação de mapas propostos em vários livros e artigos são simplificações exageradas e muito radicais dessa arte altamente complexa, e o astrólogo que confia em tais métodos incompletos não pode ter a esperança de compreender profundamente qualquer relacionamento. Não estou a enfatizar
a importância dos elementos até ao ponto da exclusão dos métodos mais tradicionais de análise dos aspectos entre mapas. Estou simplesmente a tentar esclarecer as bases mais profundas daquilo que está a acontecer ao nível da energia em qualquer relacionamento. Por exemplo, embora os aspectos próximos numa comparação de mapas sempre indiquem um tipo específico de circulação ou de bloqueio de energia, duas pessoas que estão harmoniosamente afinadas de conformidade com os elementos têm uma possibilidade muito maior de enfrentar de forma construtiva os desafios dos seus aspectos intensos. Mesmo se estamos envolvidos num relacionamento com alguém cujo elemento dominante é um que nos falta, podemos aprender muito com essa pessoa. Quando adquirimos uma percepção maior das nossas incapacidades e necessidades de desenvolvimento futuro, podemos pelo menos apreciar mais amplamente as qualidades de tal pessoa e admirá-la pela sua habilidade para expressar num reino do que nos é estranho. Isso poderá originar um certo desencanto na relação, mas não significa de modo algum que o relacionamento seja destituído de profunda satisfação e finalidade. Pelo que foi dito, podemos concluir que o Sol de uma pessoa, por exemplo, no mesmo signo ou até no mesmo elemento onde se encontra a Lua de outra, representa um contato harmonioso e importante entre ambas, independentemente do fato de haver ou não um aspecto próximo entre os dois luminares. Do mesmo modo, embora os trígonos Marte-Vênus sejam considerados aspectos particularmente harmoniosos para o amor e a sexualidade, Marte em trígono com o planeta Vênus de uma outra pessoa não é indicação de uma compatibilidade particular se ambos os planetas estão em elementos incompatíveis. Para uma interpretação penetrante e acurada de aspectos específicos na comparação de mapas, insisto em que o leitor estude o livro de Louis Sargent, How to Handle Your Human Relations, publicado pela Federação Americana de Astrólogos. Desde que a maioria dos princípios envolvidos na comparação da interação e na combinação dos elementos já foi tratada neste livro, não há necessidade de repeti-los aqui. O capítulo 10 contém algum material a respeito de como as pessoas de cada elemento tendem a reagir diante daquelas que têm uma afinação diferente. Contudo, para sentir como estas energias se combinam, seria útil o leitor visualizar as manifestações físicas dos elementos enquanto atuam uns sobre os outros. O que a água faz quando encontra a terra e o ar quando encontra a água. Qual é a interação entre estes elementos? Tão logo que tenhamos assimilado a natureza essencial de um elemento, a questão de entender a sua interação com os outros passa a ser relativamente simples. Uma tal visualização não só contribui para uma compreensão mais profunda da dinâmica psicológica envolvida, como também é útil para se ter uma percepção de maneira como duas pessoas afetam a saúde uma da outra simplesmente estando juntas. Na prática, é muito comum encontrar casos nos quais um homem e uma mulher, embora possam gostar muito um do outro, descobrem que então a desvitalização cada vez mais para passarem muito tempo juntos. Em outros casos, a interação dos campos de energia de duas pessoas é tão intensamente vitalizante que ambas descobrem que não podem tolerar esse nível de intensidade. É como se tivessem a ser sobrecarregadas eletricamente, provocando assim um curto-circuito nos sistemas nervosos de ambas e queimando fusíveis repetidamente. Ambos os tipos de relacionamento só podem ser compreendidos em termos de elementos.
Por exemplo, se um canceriano vive com uma pessoa de Gêmeos, pode se sentir desidratado, seco, sem vida. O geminiano poderá se sentir afogado, achar muito difícil sair da cama pela manhã e até mesmo desenvolver dificuldades respiratórias. É como se o geminiano estivesse a tentar viver embaixo d'água e o canceriano estivesse a tentar viver encalhado no ar. Os campos de energia das duas pessoas poderão ficar bastante desvitalizados e elas vão se surpreender ao ver como se sentem aliviadas e energizadas quando se separaram. No outro tipo de caso, vamos supor que um sagitariano com a lua em Leão estivesse a viver com um geminiano ou com a lua em Aquário. Ora, este poderia ser um relacionamento positivo e harmonioso. Se as duas pessoas pudessem suportar o nível de intensidade. O resto da comparação nos dirá isso. Todavia, desde que o Sol e a Lua de ambos estão em oposição mútua e muitas oposições na comparação de mapas indicam que uma tremenda estimulação de fluxo de energia em vez de uma frustração ou um bloqueio. O nível de intensidade poderá ser tão grande que nenhuma das duas conseguirá agir com eficiência quando está dentro do raio da ação do poder magnético da outra. Elas poderão sentir atração uma pela outra absolutamente polarizadas ao longo dos comprimentos de onda do Sol e da Lua. Mas também poderão sentir a necessidade de uma separação para que a integridade e a capacidade funcional da sua própria energia seja mantida. Muitas situações de uma vida em conjunto são melhoradas e a saúde de uma ou das duas pessoas sofre uma mudança positiva quando elas dormem em quartos diferentes. Essa é uma mudança especialmente útil que se pode fazer quando ambas têm uma afinação radicalmente difícil. Não é algo muito romântico, mas é muito útil num grande número de relacionamentos. A razão disto é que se as duas pessoas estão a dormir no mesmo quarto, e especialmente se estão na mesma cama, os seus campos de energia estão a interagir sem cesar durante a noite inteira. Uma a vitalizar a outra ou uma a esgotar o reservatório de energia da outra. A mistura da energia de uma pessoa com a energia de outra durante 8 horas consecutivas tem uma influência dramaticamente poderosa no estado de saúde de cada uma delas. Uma influência que pode ser boa ou má. Parece hesitante, estúpido, persistir num tal hábito, simplesmente por amor à satisfação de imagens românticas na mente. Se o efeito disso é a dissipação da vitalidade, conheço muitas pessoas que se queixaram dos efeitos desvitalizantes de dormir com o cônjuge, sendo que a energia delas subiu acentuadamente depois de passar a dormir em quartos separados. Por outro lado, também conheci casos em que as pessoas se vitalizaram mutuamente de tal modo durante a noite que nenhuma delas precisava de mais de 6 horas de sono e ambas sempre tiveram saúde esplêndida. O efeito sobre a saúde do indivíduo decorrente do facto de ele estar em estreita proximidade com o outro
foi subestimado e quase sempre ignorado pelas profissões médica e psicológica. Mas permanece o facto de que, na presença de um outro que tem um campo de energia particularmente forte, nós somos mais afetados do que podemos perceber, mesmo quando a outra pessoa não está no mesmo quarto, mas simplesmente a viver na mesma casa. Um amigo meu, cujo Sol está em Peixes e cujo ascendente está em Escorpião, ambos signos de água e muito sensíveis, certa vez foi escolhido para partilhar um escritório com um homem que tinha o Sol em Escorpião. Qualquer estudante de astrologia sabe que o campo magnético de uma pessoa de Escorpião normalmente tem uma força poderosa e que a presença de tal pessoa não pode ser ignorada. O meu amigo descobriu que não conseguia realizar qualquer trabalho enquanto o escorpião estava na sala. Por fim, arranjou para trabalhar à noite e nos fins de semana, quando esta seria a única pessoa no escritório. Este tipo de experiência não pode ser explicado como paranoia, sensibilidade exagerada ou projeção, conforme muitos psicólogos tentam fazer. É uma experiência baseada numa interação real dos campos de energia de duas pessoas, justamente no nível de atividade que está na base de todas as manifestações físicas e psicológicas. Para sermos verdadeiramente saudáveis, as palavras healthy, saudável, e heal, cura, derivam de uma velha palavra inglesa que significa whole, todo. Precisamos ser alimentados em todos os níveis. É preciso nutrir todos os 4 elementos, o corpus, o emocional, o mental, o físico e o espiritual. Qualquer aspecto da nossa natureza que não seja suficientemente alimentado, logo começa a atrofiar. Assim como a pessoa faminta fica desesperada e faz qualquer coisa para se alimentar, assim também qualquer aspecto da natureza quadrúpla do homem começa a revelar-se e a exigir alimentação e atenção se está a ser negligenciado. Uma vida bem equilibrada é aquela na qual o indivíduo dá a devida atenção a todas as suas necessidades básicas, e a afinação, representada no mapa natal, revela como a pessoa está desequilibrada. Quais são as necessidades que estão a ser negligenciadas? A falta de um elemento? Quais as dimensões da vida em que estão a ser exageradamente enfatizadas? Presença excessiva de um elemento? E quais são os aspectos da natureza que estão a precisar de refinamento ou de transformação? Em particular, os planetas intensamente aspectados num determinado elemento. Não pretendo dar a impressão de que uma insistência irrefletida na satisfação de cada anseio é a resposta para todos os problemas e a chave para uma boa saúde. O grau de refinamento da alimentação da energia é importante, conforme a pessoa cresce em consciência. Ela pode satisfazer-se com um tipo de alimentação mais refinada e mais subtil. Por meio da experiência, pode aprender a entrar em sintonia com as exigências essenciais da sua energia e a satisfazê-las das maneiras simples e diretas, com total percepção do que está a fazer e para o que está a fazer. Por exemplo, todos precisam de uma certa quantidade de alimentação material, mas a maioria das pessoas come mais do que precisa. Ingere uma qualidade de comida muito mais pobre do que aquela que o corpo exige para a sua nutrição adequada. E muitas vezes as pessoas comem com tanta pressa e excitação que a comida não é adequadamente assimilada. O facto de dispensar uma certa atenção às verdadeiras necessidades nutricionais do corpo e ao modo de operação dos processos
digestão e de assimilação pode capacitar a pessoa a manter o corpo físico saudável por meio de uma dieta simples, pura e económica.